a base da formação do sommelier de chá são os chás especiais, certo? Então, ele tem que conhecer a fundo as 6 famílias, como elas são, qual é o conceito de terroir, quais são os principais terroirs do mundo, qual é a característica dos principais terroirs do mundo. Ele tem que conhecer o serviço de chá. E tem uma parte muito interessante, que talvez seja a mais conhecida e a mais famosa do sommelier, que é análise sensorial e harmonização. O que é análise sensorial? É aquela descrição do chá. Por que ele precisa descrever o chá? Porque ele precisa vender, quando ele vende, ou ele precisa comunicar como é esse chá. Quem é? Quando você abre, por exemplo, uma carta de chás, uma carta de um restaurante, ele tem que descrever o que você vai ter ali, qual vai ser a sensação, se assemelha ao que aquele chá, né? No vinho também tem isso. Quem já viu no vinho, né? Notas vinho cada vez tem mais, né? Cada vez eles são mais descritos exatamente para comunicar com as pessoas que não conhecem nada. Então, aquelas pessoas que estão entrando no mundo dos vinhos novos e querem começar a descobrir, o chá tem que fazer a mesma coisa, né? Ele tem que trazer, aproximar a descrição, a análise sensorial. E essa descrição que você está falando é o que aproxima a pessoa que ainda não conhece aquilo, né? E pode olhar o chá como algo muito longe, meio um ET, né? O que é isso, né? O que é um Assam da Índia, né? O que é esse chá preto, Assam? Então, aí você, nessa descrição, nessa análise sensorial, você destrincha ele, né? Como se você explica, né? Você dá os detalhes. O sommelier de chá, ele meio que traduz aquele chá antes da pessoa beber. Porque ele tem o treinamento para isso, né? Ele é capacitado para isso, para conhecer o chá. Uma das funções do sommelier vai ser descrever muito bem aquele chá, para ele poder explicar em palavras que chá é aquele e o que a pessoa vai poder esperar daquele chá. Então, essa é uma das funções do sommelier, e por isso que ele treina tanto análise sensorial. E na nossa escola, quando a gente faz, as pessoas que já fizeram, que são sommeliers formados pela nossa escola, sabe que uma das partes que a gente coloca para eles fazerem da análise sensorial é o quê? Análise promocional. Como que você usa as características daquele chá para você vender aquele chá, né? E a outra coisa é a harmonização. Como é que você harmoniza o chá com os alimentos? Então, você pode pegar, por exemplo, isso no vinho também. Sim. Quem já não foi um jantar harmonizado? Aí o sommelier sugere, com esse peixe, é melhor um vinho branco, pipipi, popopó, pupupu. O sommelier de chá, ele pode fazer a mesmíssima coisa, inclusive com pratos salgados. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa noção, mas a gente harmoniza com pratos salgados, e qualquer prato. Dá para harmonizar chá até com feijoada. Ou se dá, até com uma coxinha, um joelho. Para quem gosta de joelho, pastel, coxinha, né? Porque a gente está falando que é o boteco do chá aqui, porque é isso. Na verdade, você pode harmonizar o chá com qualquer coisa, com qualquer alimento, com outras bebidas também, né? A gente também pode entrar nessa brincadeira do sommelier também, que é harmonizar bebidas com bebidas também. Exato. Chá com vinho. Né? Total. Quantas vezes a gente já harmonizou chá com vinho? Então, o que acontece? Então, a base do sommelier de chá, chás especiais, ele aprende as técnicas e a escola clássica. Ele pode aplicar isso para outras plantas? Pode e deve, se ele quiser. Mas ele precisa conhecer os chás especiais. E dentro disso, ele aprende os serviços de chá, os tipos de serviço, análise sensorial e harmonização. Essa é a base do conhecimento do sommelier de chá. E o estudo do sommelier de chá, como você falou, ele engloba, você já falou isso, né? Mas só esclarecendo, ele engloba conteúdo teórico e prático. Então, a gente tem que trabalhar sempre nos dois universos. Não adianta só ser teoria e não ter prática, não adianta ter prática, né? E você não ter a teoria, que é, na verdade, o conhecimento, né? Que é o alicerce, né? O alicerce, que é a parte de conhecimento que a gente tem aqui, né? Porque quando você falou de escrever um chá, eu fiquei pensando assim, realmente, para a gente descrever o chá para uma outra pessoa, foi feito todo um treinamento daquele sommelier. Aquele sommelier teve que entender quem é o chá, que é um conhecimento teórico, teve que aprender a fazer o chá e teve que, com o tempo, apurar o paladar dele e o aroma dele, né? Porque para a gente descrever o chá, a gente precisa primeiro também
a fazer a experiência pessoal com o chá. A gente tem que vivenciar, né? Não é uma análise sensorial que vem prontinha no livro de estudos de um sommelier. Ele tem que viver isso para entender como é que funciona essa descrição e poder fazer isso com qualquer chá do mundo, na verdade, né?